Sejam bem-vindos ao Conference Call de resultados do 3T19 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Marcílio Pousada. Por favor, Sr. Marcílio, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindo ao resultado do terceiro TRI de 2019 da RD. O Eugênio vai passar um pouco o highlight dos resultados aqui. Eu entro no final para algum comentário e depois nós vamos perguntas e respostas, ok? Eugênio, por favor. Senhores, bom dia. Bem-vindos aí todos aí ao nosso call de resultados aí do terceiro trimestre. E esse foi um excelente trimestre aí para a companhia. Acho que foi um trimestre de forte crescimento. A gente conseguiu crescer aí lojas maduras aí bastante acima da inflação. A gente com isso conseguiu gerar alavancagem operacional. A gente teve uma pressão de margem bruta que vem do investimento de preço do ano passado, do resultado mais, mas a alavancagem operacional permitiu para a gente neutralizar essa pressão, manter a margem EBITDA constante, mas crescer em termos absolutos de uma forma bastante relevante no nosso EBITDA. Vamos então aos destaques aqui. A gente terminou o período com 1.995 lojas em operação. Abrimos 52 lojas organicamente no trimestre, além de ter adicionado 42 lojas da Onofre que foram integradas em agosto. Fizemos também aqui 16 encerramentos, 3 dos quais provisórios. Tivemos um forte aumento de market share, 1,7 ponto percentual em nível nacional, com 2,5 em São Paulo, que acho que é um número bastante aí importante. Atingimos 4,8 bi de receita bruta, um crescimento de 21%, com 7,7 para as lojas maduras, que isso representa 4,8 acima da inflação. A margem bruta foi 27,7%, uma retração de 0,6 ponto percentual, como eu mencionei, e o EBITDA atingiu 359,4 milhões, uma margem de 7,5%, né, em linha com o ano anterior, mas o mais importante é que esse EBITDA cresceu em termos absolutos 21,7%. Tá? E o lucro líquido foi 152,5 milhões, crescimento de 16,3% e margem líquida de 3,2%. Aqui estamos falando de números ajustados da Onofre e estou focando no nosso padrão contábil anterior, que é o padrão que a gente acha que melhor representa o nosso negócio. Então a gente vai, durante a apresentação, não vou falar dos números de FRS, a gente vai se concentrar nos números aí do padrão contábil aí anterior. E finalmente tivemos uma geração de fluxo caixa livre no TRI de 121 milhões e de geração total de 114 milhões. Bom, página 4 dá um breve resumo aí de onde estamos com o Onofre e como é que o Onofre entrou aí no nosso reporte, tá? Então, como vocês sabem, a aquisição ela foi concluída em 1º de julho. No dia 1º de agosto, a gente fez a assembleia, incorporou a empresa e nesse mesmo dia tombou para dentro da RD, para os nossos sistemas, as 42 lojas da Onofre, que hoje estão já praticamente todas reconfiguradas como Raia ou como Drogasil. O e-commerce não foi integrado no trimestre, ele foi já integrado, mas em outubro, tá? E a gente ainda tem aqui no TRI resquícios de escritório e CD que operaram, mas que vão ser desativados até dezembro. Como é que a gente tratou isso contabilmente? Nós trouxemos para dentro dos números da RD como operacional os negócios da Onofre que foram integrados. Então, dessa forma, as lojas em agosto e setembro, elas entraram integralmente no nosso resultado e já com EBITDA positivo. A gente ajustou as lojas em julho, mês em que elas não estavam integradas. A gente ajustou o e-commerce para todo o TRI, mas ele entra full agora no 4º TRI. E a gente eliminou também despesa corporativa e despesa CD, porque elas morrem até o final do ano. Se a gente olhar aqui nessa tabela, no lado esquerdo, aqui no IES 17, a gente tem bem claro quais foram os efeitos de Onofre. Então, como a gente, inclusive, excluiu um mês de lojas e 3 meses de e-commerce, até a receita aqui sendo ajustada. Mas a gente tem aqui, se olhar no EBITDA, a gente tem um ajuste de 10 milhões, tá? Em nível de EBITDA, que é o quê? É exatamente o EBITDA negativo gerado por um mês de loja, por 3 meses de e-commerce e pela estrutura corporativa e de CD. Tá? Então isso foi totalmente ajustado. E aí isso gera um lucro líquido ajustado com impacto de 8,9, mas quando a gente desce abaixo do lucro líquido, a gente tem uma série de impactos contábeis. Então, primeira coisa, a gente vê aí uma receita não recorrente de 272,9 milhões, isso aqui é basicamente um ganho do deságio na transação, e mais algumas despesas não recorrentes que a gente vai falar
um pouco mais para frente. Lembrando que a gente comprou por zero uma operação que tinha valor. Então entra um deságio aqui que inclusive é tributado. Mas a gente tem também aí outros efeitos tributários aí positivos de 157 milhões aí. Então no final o lucro contábil foi impactado em 328 milhões, mas a gente ajustou aí para não distorcer dentro dos critérios que eu mencionei há pouco, tá? E uma coisa importante aqui para falar também, quando a gente pega esse desmonte aí da operação do Onofre, se a gente pegar o caixa líquido que tinha na empresa, tá certo? Mais o que a gente espera com venda de imóveis próprios, mais redução de capital de giro e mais recuperações de impostos, e a gente tirar desse valor contingentes que a gente assumiu, despesa de integração e esse próprio resultado inicial negativo, ainda assim, a Onofre gera para a gente, antes de operar a loja, um excedente de caixa acima de 150 milhões de reais, mas entre 150 e 200 milhões de reais, fora o valor que as lojas de e-commerce vão ter operando apartamentos que são integrados. Tá bom? Então, o funding dessa operação negativa de Onofre, ele é mais que suportado pelos próprios ativos da companhia. Vamos para a página 5, entrar aqui mais para a operação. Então, como eu falei, fechamos o trimestre com 1.995 lojas de operação. A gente ontem abriu a loja 2000 no Shopping Iguatemi, o Marcelo vai falar mais disso, tá? E no trimestre tivemos 52 aberturas orgânicas, 42 lojas da Onofre que foram adicionadas à base e 16 encerramentos. Desses 16 encerramentos, 3 são temporários e 3 são definitivos. Desses 3 encerramentos definitivos, 10 são lojas maduras, que são reposicionamentos, normalmente tem uma TIR positiva associada a esses projetos, e 3 são lojas em maturação, que são correções aí de rumo, são erros que o processo nessa escala acaba originando. Tá? E a gente reitera aí o guidance de 240 novas lojas para esse ano, e a gente também apresentou recentemente um novo guidance para o ano que vem, de manter esse patamar de 240 lojas brutas por ano. Por fim, a gente termina o TRI com algo como 35% das lojas, incluindo essas lojas incorporadas de Onofre, ainda em processo de maturação. Nós estamos contando essas lojas de Onofre como lojas novas, mas no ano que vem, quando elas completarem 1 ano, elas vão direto para maduras. Então nós vamos ter um tratamento aqui diferente. Mas por enquanto, considere essas lojas de Onofre como lojas novas. Elas entraram na base agora e não tinha nada anteriormente. Tá bom? Vamos em frente aqui, página 6. Aqui a gente vê uma visão de está acontecendo no mercado, tá? E a gente vê que a gente está abrindo de forma muito relevante, voltando a abrir, né, essa boca aí de gap contra as demais redes da Abrafarma. Então a gente cresceu nesse TRI 20,7, né, só no varejo farma aí, né, sem até Farbil, e contra 8,1% do restante da Abrafarma. O mais importante é o gráfico de baixo, que a gente mostra que depois de um pico enorme de aberturas de concorrentes que a gente viu em 2017 e 2018, a gente vê agora um movimento completamente oposto. Então a gente vê que o ritmo de abertura ele se reduziu de forma brutal e absolutamente quase do dia para a noite, do quarto TRI para o primeiro TRI. E a gente vê também muito mais lojas sendo encerradas, a gente vê empresas saindo de estados. Então a gente está vendo aí realmente no mercado uma reversão forte do momento anterior. E isso está gerando para a gente que continue expandindo com toda a força, com toda a qualidade, uma janela de ganho de market share muito importante que já apareceu nesse ano e que eu acho que vai continuar aparecendo no ano que vem. Vamos aqui para a página 7, detalhar um pouco mais a expansão, né? Então, das 1.995 lojas, 1.107 são Drogasil, 885 são Raia, 3 são Farbil. Queria enfatizar que com a compra do Onofre, a gente passou a marca de 1.000 lojas em São Paulo, então 1.020 lojas totais no estado. A gente já tem no Nordeste 241 lojas em operação, tá? E isso aconteceu em algo como 5 anos, na verdade, tá? Então realmente é uma marca super relevante. Queria também reforçar que no Pará, em 1 ano de operação, a gente já tem 30 lojas e operando com muita qualidade, operando com uma venda por loja projetada muito interessante. E essa foi a expansão mais rápida que a gente fez. Em nenhum outro mercado, nem Pernambuco, nem Bahia, nem mesmo no Rio de Janeiro, a gente tinha 30 lojas em 1 ano, tá? E aí o outro destaque aqui é o ingresso em Manaus. Estamos entrando com 2 lojas aqui no Amazonas, o Marcílio vai detalhar isso também.
E aí, falando um pouco do market share, tivemos aí um share de 13,3 no trimestre, um ganho de 1,7 em termos nacionais. O Onofre é 0,1 disso, então não é um grande impacto, tá? A gente vê em São Paulo um salto aí de 2,5 para 25,7 de share. A gente vê ganho em todos os mercados, sem exceção. E a gente vê a companhia chegando no Nordeste hoje a 8,3 de share, já é mais que nós temos no Sul, que a gente opera desde 2003. E a gente já tem 3,2% na região Norte e vai seguir avançando a passos firmes. A gente vê também no gráfico, no chart aqui de baixo, a forte descentralização da expansão. A gente vê que no segundo TRI, São Paulo foi apenas 27,6% da expansão. Como agora a gente agregou 42 lojas do Onofre, deu um pulinho de novo para 39. Mas você veja que com o Onofre, o percentual de São Paulo na base, nesse TRI, ele é igual ao que a gente tinha sem Onofre no 4T17. Então, fica muito claro realmente essa descentralização e os resultados da companhia mostram que com esse ritmo de abertura e com essa descentralização geográfica e até com uma diversificação de renda que a gente mostrou muito forte no RD, que já continua acontecendo, ainda assim a gente mantém muita qualidade na expansão e não teria como a gente ter a margem de EBITDA que a gente tem se as lojas novas não tivessem entregando realmente o que elas estão entregando muito em linha com o histórico da companhia. Tá? Aí, aqui na página 8, detalhar o crescimento de receita, né? Como eu falei, o crescimento consolidado foi 21%, com 20,7% para o Varejo Farma e com 25,3% para a Forbril. Se a gente pegar esse 20,7% do Varejo Farma e tirar o Onofre, ainda assim tivemos 19,6% de crescimento, que é um número que a gente não via há bastante tempo. Tá? E quando a gente entende por categoria, claramente genérico e OTCs são as melhores performances. A gente viu o OTC crescendo 24%, inverno bom, lançamento, switches, etc. E no genérico, a gente tem um ganho brutal aí de unidades, isso que a gente investiu em preço. Agora começa aos poucos a base de custo a ficar mais comparável, ainda não é totalmente comparável, mas já está se aproximando. Então, com isso, o genérico hoje cresce acima do mix, cresce acima do marca, 22,7%. Mas o crescimento de unidades ainda é bem acima disso. Tá? Então, a tendência dos genéricos ela é muito positiva. Página 9 aí, falando em mesmas lojas maduras, né? Então desse 21 aí que a gente falou de crescimento total, as mesmas lojas representaram 11,9% e as maduras representaram um crescimento de 7,7%. Estamos falando aí 4,8% acima da inflação, com 0,4% de calendário ajudando. Então, ainda que tirar o calendário, nós estamos falando 4,4% acima da inflação, que eu acho que é um número muito importante. E só para dar uma ideia de onde é que nós estamos, o nosso parque aí de lojas maduras teve no trimestre uma venda média de 843 mil reais por loja madura nesse tempo. Então é um número muito importante e é um número, acho que sem paralelo aí no nosso mercado. Tá? Falar que em página 10, né, a gente teve aí uma pressão de margem bruta de 0,6. Tá? E aí é importante mencionar o seguinte, essa pressão de margem bruta não é relativa, na verdade, a um evento do ano. Ela é relativa ao evento do ano passado, que foi o forte investimento de preço. É que o ano passado, ao investir muito forte em preço, a gente também acabou fazendo muita compra de oportunidade e esse ganho temporário, ele mascarou essa perda de margem estrutural, esse investimento que foi feito. Como a gente não vai gerar bolha na companhia, nós estamos normalizando esse ano as compras de oportunidade. Então, com isso, esse efeito de preço, que era para ter aparecido no ano passado, ficou mascarado, agora ele aparece. Então, essa margem aí, em torno aí de 27,7%, é a nova margem estrutural da companhia. Ele não é um momento de vale, não é. Essa é a nova margem da companhia. A partir daqui nós vamos ver para onde vai. Agora, a nossa visão hoje não é mais crescer com base na margem bruta como aconteceu no passado, mas sim crescer margem com base na alavancagem operacional, mantendo a margem bruta mais ou menos nesse patamar. Claro que ela pode sempre ir um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a gente não tem hoje na companhia o objetivo de voltar necessariamente a margem bruta para o patamar anterior. Acho que com a alavancagem operacional que a gente teve, vou falar no próximo chart, essa margem bruta nos coloca numa posição muito confortável de margem. Tá? Então, como eu falei, tivemos essa pressão de 0,6 e quando a gente olha o ciclo de caixa, a gente teve um ganho de meio. Com esse crescimento de venda, o ganho deveria ser maior que esse. O que acontece é que a gente abriu no trimestre 3 CDs. Então, a gente tem aí o nosso CD do Rio de Janeiro, que tinha sido encerrado em Barra Mansa, agora foi reaberto
na Baixada, então ele vai dar um ganho aí logístico de frete importante para o ano que vem, porque a gente economiza pelo menos 1 hora de frete de mais de 100 lojas por dia, tá certo? A gente também começa a operar no CD de Guarulhos e a gente também começa a operar no CD de Fortaleza. Então, a hora que você abre o CD, a gente tem uma sobreposição inicial de estoque e ela pressiona. Então, por isso que não caiu o ciclo, mas deveria ter caído, porque essa venda tem que gerar divisão operacional e acho que nos próximos dias a gente vai conseguir ver isso. Tá? Página 11, aí, falar da despesa, a gente teve aí realmente uma diluição de despesa de 60 bips, que foi a alavancagem operacional de 70 bips na loja, em função desse crescimento loja madura, e a gente tem uma pressão de 0,10 na despesa corporativa. Na verdade, não é uma pressão em relação a tris anteriores, é que a base de comparação do 3T18 era uma base muito abaixo das outras, foi 2,2. Os 3 tris anteriores a esse foram 2,3 ou 2,4. Então, o número foi um número adequado. Agora, é interessante falar que esse crescimento de 21%, ele está nos permitindo fortalecer muito a nossa estrutura, sem até o momento causar qualquer pressão de margem para fazer isso. Só como exemplo, a gente decidiu reter 131 pessoas da Onofre para complementar a nossa estrutura, para trazer capabilities novos para a companhia. E a gente consegue fazer isso com essa venda sem pressão de despesa corporativa. Tá? Sem falar em timizagem e tudo mais, vocês sabem. Página 12. No final, o EBITDA ficou em 359,4 milhões, tá? A margem manteve em 7,5%, a pressão de margem bruta foi paga pela alavancagem operacional, e aí aqui na direita alguns destaques. Então, quando a gente olha o consolidado, a gente viu um crescimento de EBITDA de 21,7%. Essa aqui, com toda certeza, é a métrica mais importante. Digo até que se tivesse feito 21,7% com mais venda e com menos margem EBITDA, a gente estaria tão feliz quanto, tá certo? Quando a gente olha só o varejo, a nossa margem EBITDA foi 7,8%, mas um crescimento de 21,1%. E quando a gente olha a Forbil está tendo também um bom ano, depois de um ano mais duro no ano passado. Então a gente tem, claro, tem uma desaceleração, a gente vinha crescendo até o ano passado 40% ao ano, isso não sustenta para sempre. Então a gente tem 25,3% de crescimento na Forbil, com 2,7% de margem, e isso é um ganho de 62% de EBITDA sobre o ano anterior. Vamos em frente aqui falar de lucro líquido, né? Tivemos um lucro líquido ajustado de 152,5, uma margem de 3,2, 0,10 de pressão sobre o ano passado. E aí eu queria focar um pouquinho aqui nas despesas não recorrentes, tá? Então a gente teve dentro do Business RD, sem contar o Onofre, 9,4 milhões de despesas não recorrentes, tá? O principal aqui é baixas de ativos, seja de lojas encerradas, seja do encerramento do CD de Barra Mansa. Algum gasto de reestruturação, a gente teve mudanças recentes de estrutura, e para compensar um crédito de INSS de exercício anterior de 4,6. Então isso deu 9,4 de não recorrente na RD, mas o ponto principal aqui é olhar o Onofre. Então o Onofre, a gente tem um deságio da aquisição de 357,7 milhões, que quer dizer o quê? Compramos por zero uma empresa que tinha um book velho dessa ordem de grandeza. E a gente teve outras despesas não recorrentes de 84,8 milhões. O que é importante falar? Desses 84,8 milhões, 67,8 são baixas de ativo, de CD encerrados, lojas encerradas, Onofre e tudo mais. Isso não tem nenhum efeito caixa. O que tem efeito caixa aqui? Tem 17 milhões de despesa de integração dentro desse número, tá? E depois tem aqui embaixo o EBITDA dessa operação não integrada, que eu já tinha mostrado antes, de 10 milhões. Então, realmente, o consumo de caixa da Onofre no TRI foi de 27 milhões, como eu falei, os ativos TRIs em larga escala financiam isso aqui. Aí vamos na página aqui 14, falar um pouco do fluxo de caixa. A gente teve aí um fluxo de caixa livre de 121 milhões no trimestre e um fluxo de caixa total de 114 milhões no trimestre, ambos positivos, né? Então, a gente tem, de um lado, uma despesa não recorrente positiva, que é exatamente esse ganho com o deságio da Onofre, mas, por outro lado, quando a gente olha outros ativos e passivos, tem um valor grande negativo, que também é compensação aí de Onofre. Então, mas no final, acho uma geração muito boa de caixa aqui no trimestre. E a gente já vê, com a abertura dos CDs, o CAPEX reduzir bastante de ritmo também, isso é uma coisa importante. Tá? E aí, para encerrar minha parte aqui, antes de passar para o Marcílio, a gente aí teve, acho uma performance aí bastante boa aí
da ação, né? 67,6 de valorização no ano, contra 19,2 da Bovespa, então geramos um alfa de 48,4, com 89 milhões de liquidez média. E é óbvio que quando a gente olha desde o IPO da Drogasil, a nossa ação valoriza 28% ao ano aí, nesse período longo aí. Tá? Então, vou passar para o Marcílio, depois eu volto para falar rapidamente do destaque de aí do trimestre, e aí vamos para as perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Eugênio. Bom dia a todos de novo. Estou aqui no slide 16. Só comentando o resultado, né? Eu acho que o crescimento de vendas, acho que é uma prova daquele ciclo que a gente colocava em toda a reunião com os senhores, né? Que falava que tem um ciclo de dificuldade de entrada de concorrente, que é normal isso, até a gente brincava do voo de galinha, tudo, porque é muito difícil emular o nosso negócio, é muito difícil copiar o que a gente faz em expansão, o que a gente faz, a qualidade de todas as lojas que a gente abre. Então, a gente via isso, a gente tentando pegar, mas a gente via que era muito difícil conseguir competir com a gente. Isso ajudou a gente realmente a ganhar esse market share de 1,7 pontos, e principalmente em São Paulo com a entrada do Onofre, tá? O segundo ponto que também ajudou muito a gente foi nessa estratégia do genérico. Eu acho que a gente começou a mudar isso com força em abril do ano passado, e sabia que ia ser uma trajetória difícil, porque naquele momento ia cair o preço médio, ia ter uma dificuldade de venda, mas sabia que no futuro iam conseguir crescer, e vem crescendo bem as lojas populares. Os 400 lojas populares vem crescendo mais do que a média, que mostra o acerto nosso nessa série de venda. Então, eu estou muito otimista com a venda para os próximos meses. Acho que a gente tem um ciclo poderoso aí de crescimento de share e continuar crescendo a venda. Na alavancagem operacional, eu acho que a gente teve um dos melhores números de despesa de vendas da nossa história, o 17,9, mas o melhor desse número, ele esconde um número que a gente não mostra muito para vocês. A empresa, acho que foi a primeira empresa no país a ter realmente um NPS, que a gente chama agora, que a gente chamava de atendômetro, encantômetro. A gente cresceu muito isso, a venda na loja, tanto em ticket quanto em volume, e fazendo isso sem mudar o NPS. A qualidade dos alimentos é muito bom, então isso ajuda a diluir pessoas na loja. Isso mostra como a gente, treinando, preparando as pessoas, a gente consegue crescer o volume de venda sem perder a qualidade de atendimento. A gente atingiu um recorde agora em outubro de 1 milhão de atendimentos, de horas de atendimento com o time todo na companhia. Então, isso mostra que fazer isso bem feito, se a venda vier, você vai conseguir ter essa alavancagem operacional. Outro ponto importante, abrimos 3 CDs. É muito difícil abrir 3 CD, que teve um problema num CD, a gente não estava esperando no começo do ano, apareceu uma surpresa que foi o CD do Rio, os outros 2 já estavam programados, então estamos com Fortaleza, o CD já funciona operando, estamos com Guarulhos quase 100% operando, e o CD do Rio já operando 100%. Tudo isso atrapalha a despesa, atrapalha em foco, e mostra a qualidade operacional que nós temos, conseguindo fazer isso sem atrapalhar tanto o nosso resultado. Um ponto muito importante para esse trimestre foi o lançamento de um aplicativo. Nós estamos trabalhando o ano inteiro nesse aplicativo novo. Ele é um aplicativo que, além de venda, ele é um aplicativo também que tem a oferta exclusiva do cliente, aquele cupom que nós entregamos no balcão. Nós colocamos no aplicativo e o cliente consegue comprar também a oferta exclusiva pelo aplicativo. O aplicativo começou bem, o melhor do aplicativo que o nosso modelo de squads, tudo, estamos fazendo quase uma release por semana ou uma release a cada 2 semanas. Isso mostra que a gente ouve o cliente, estamos acompanhando no NPS a melhoria que o cliente está pedindo no aplicativo. Então, a gente acha que isso é um ciclo virtuoso também de poder entregar para o cliente uma experiência muito boa no aplicativo. Estamos entregando em 4 horas São Paulo inteiro. Tinha um sonho, um objetivo claro aqui de integrar 100% as lojas no processo de e-commerce. O Compre Retire trouxe isso, a gente queria pôr rodinha no Compre Retire, começamos a pôr rodinha no Compre Retire. Então, São Paulo inteiro entrega em 4 horas, está aumentando o volume com muita força, e outras 11 lojas também. Isso é o Omnichannel que a gente vê na China, realmente começando a funcionar no Brasil com a gente, tá? E concluímos a integração do site onofre.com, é a única marca da Onofre que fica ainda
Viva com a gente, a Nova.com, ela é um pure play de internet que pode ajudar a gente numa estratégia um pouco mais agressiva em preço, numa estratégia um pouco mais agressiva em delivery de um pure player do negócio. Então, muita mudança em digital, muita mudança em multicanal. Eu tenho certeza que nós vamos estar apresentando bons números para vocês no futuro. Outro número que nos orgulha muito agora em outubro foi a abertura da nossa loja número 2000, né? Eu fiz um paralelo aqui, que a gente... Em maio de 2014, a gente abriu a loja número 1000. E de maio de 2014 até agora, trabalhamos nessa expansão acelerada que vocês presenciaram para o Brasil inteiro. Se a gente pegar esses números, a empresa abriu uma loja a cada 2 dias nesses 5 anos e meio. Não é só uma loja, é uma loja com uma qualidade única de atendimento, com o time bem treinado, a mercadoria pronta lá para atender, tudo funcionando muito bem. É muito difícil fazer isso a nível nacional, tá? Conseguir ter uma marca forte no Brasil inteiro operando, isso nos orgulha muito. A gente abriu essa loja no Shopping Guatemi, fizemos um café da manhã lá com os acionistas do Guatemi também. Estou muito orgulhoso dessa loja, convido os senhores aí a conhecer a loja tem algumas novidades, está com mais força na linha de saúde, estamos com mais força em aparelhos também de saúde, vocês vão gostar da loja, uma loja bem forte. Eu acho que é o principal shopping do Brasil em faturamento e não tinha uma loja, uma farmácia à altura desse shopping para atender principalmente medicamentos, tá? E estamos abrindo hoje 2 lojas em Manaus, é o nosso 23º estado. Eu acho que com isso a gente cumpre de ser uma empresa nacional. Os outros estados são bem importantes também, que a gente não está ainda nos outros 4 estados, que a gente pode estar, mas são volumes menores. E se a logística permitir, em algum momento na nossa história, podemos estar lá também. Mas Manaus é uma cidade grande, forte, tem um mercado importante, muito difícil de atender logisticamente. Tem um desafio nosso de atender via aérea todo dia e manter a mesma qualidade de produto. Então, estou bem orgulhoso do resultado. O time aqui está bem contente com os números que vieram aqui, depois de passar um ano aí com um pouco mais de dificuldade do resultado, principalmente por essa virada do preço de genérico e também por o ataque dos concorrentes, que a gente sempre falou que ia ser difícil manter o ataque no mesmo patamar que eles imaginavam. Então, obrigado, gente. O Eugênio aqui dá um pouco o highlight daí. Eu estou aqui para responder qualquer dúvida que os senhores tenham. Obrigado. Bom, só para concluir aqui a apresentação, a gente vai ter a divulgação do resultado final do ano em 20 de fevereiro de 2019 e temos aí 4 conferências aí no radar nos próximos meses, tá? 19 e 20, o Marcílio e o Gabriel vão estar em Nova York na conferência do Bradesco. 4 e 5 de dezembro tem uma conferência do JP Morgan aqui em São Paulo. 13 e 14 de janeiro, o Gabriel vai estar em São Francisco na conferência de Healthcare do JP Morgan. E por fim, 15 e 16 de janeiro, o Gabriel também vai estar em Cancún na conferência do Latam do Santander. Então, de novo, queria agradecer muito aí a atenção de todos vocês. E estamos aí disponíveis aí para quem quiser falar com a gente, seja nos eventos, seja para visita aqui na companhia. Muito obrigado. O conference call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.